É com grande satisfação, então, que eu concedo a palavra ao Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, que discorrerá sobre o tema o Ministério Público e a Sociedade. Boa noite. Permitam-me saudar aqui, obrigado, Berta. Permitam-me saudar o professor doutor Alierme Ronaldo Bonesso, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sua Excelência, meu dileto colega, amigo, Vladimir Brega Filho, coordenador do Programa de Mestrado em Ciências Jurídicas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Norte do Paraná e benemérito da faculdade, não é? Sua Excelência, o Dr. Roberto Arthur Davi, eminente professor, juiz de Direito da Comarca de Jacarezinho e professor da Universidade, a eminente doutora Soraya Saad Lopes, eminente advogada, não é? E professora do curso de Direito da Universidade Estadual, o meu colega de Ministério Público, exemplar colega de Ministério Público, Marcelo Gonçalves Saliba, eminente promotor de Justiça de Chavantes, o também espetacular professor Reginaldo, né? Colega Reginaldo Garcia, promotor de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo, promotor de Justiça que honra a tradição, a atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Quero também saudar a Lorena, representante discente do 2º ano do curso de Direito da Universidade, Lorena Saleme, não é? Saudar a Mariana Peti, Pede, do verbo pedir, Mariana. Tudo bem, já que ela pede, não é? Representante do diretório acadêmico. Quero também saudar o Fernando Marçal, não é? Fernando Marçal, que é presidente da Atlética dos acadêmicos do curso de Direito. Saudar o Fernando Bueno da Fonseca, que acabou de pronunciar aqui um belíssimo discurso, viu? Parabéns, Fernando Bueno. Eu soube que há um concurso para selecionar os oradores, não é isso? E, Fernando, você está de parabéns. Eu só espero que você venha a ser promotor de justiça, viu? E vai se dar muito bem no plenário do júri, não é? Nas audiências, nas intervenções. Vamos dar trabalho para a magistratura lá. E quero saudar o Matheus Teixeira de Almeida, que fez aqui uma apresentação musical muito bonita, muito encantadora. E o meu companheiro de viagem, Luiz Henrique Cardoso Dalpoz, eminente chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça lá do Ministério Público do Estado de São Paulo, que hoje me acompanha aqui. Meus queridos alunos, professores, boa noite a todos. É uma honra para mim vir a Jacarezinho participar desta solenidade. Digo a vocês que venho com muita alegria, enfim, e não medi esforços para que fosse possível que viesse, a despeito de todos os compromissos que, obviamente, a Procuradoria-Geral traz lá em São Paulo. Ainda ontem tivemos, até a madrugada, o acompanhamento de uma votação importantíssima lá na Assembleia Legislativa, PEC que pretende alterar o regime jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas, ainda assim, confirmei a minha vinda e viabilizei, porque tenho uma dívida de gratidão com várias pessoas que estão nesta mesa, não é? O Vladimir é um velho conhecido e amigo, o Reginaldo é um velho conhecido e amigo e exemplar amigo, o Marcelo Saliba, e também aqui, entre vocês, costuma circular uma pessoa que eu aprendi a gostar e a querer bem há muito tempo, que é o professor Gilberto Giacoia, não é? Vocês são alunos do Gilberto Giacoia? Pois é. Eu não tive o privilégio de ser aluno do Gilberto Giacoia, não é? Quando tinha a idade para ser. Agora, já, se eu falar que eu sou aluno dele, ele vai se ofender. Mas o
mas tenho a honra e a alegria de compartilhar com o Dr. Gilberto Giacoia, com o nosso professor Gilberto Giacoia, responsabilidades do Ministério Público brasileiro. E devo dizer a vocês que ele fala com um entusiasmo, uma paixão desta universidade, desta faculdade. Em todas as ocasiões em que a gente se encontra, ele dá aula às sextas-feiras aqui, salvo engano, não é? E fala com entusiasmo, com uma paixão. E era muito provável que hoje ele estivesse aqui, se ele pudesse vir, não é? Só não está por conta dos seus compromissos profissionais. Então, também por esta razão, Reginaldo, Marcelo, Vladimir, eu tinha mesmo o dever e tenho a enorme satisfação de estar aqui para falar um pouco com vocês de Ministério Público e do relacionamento que o Ministério Público estabelece com a sociedade. E eu vou tomar de empréstimo a letra da música cantada pelo Matheus, né? Matheus Teixeira aqui, para dizer que não é muito diferente ser promotor de justiça no seu relacionamento com a sociedade. Esses elementos todos eles vivem dentro de nós, né? E assim, misturados, nos conduzem para a vida. A razão de ser do Ministério Público brasileiro é o estabelecimento da relação ideal para a sociedade, sem que signifique para a sociedade uma interferência ou uma ingerência abusiva, desnecessária, descabida, porque o Ministério Público é também uma expressão do Estado. O Ministério Público não deixa de ser uma faceta do Estado, muito embora não seja, óbvio e evidentemente, um dos seus poderes, mas ele resulta como uma instituição estatal. Somos todos agentes públicos ou agentes políticos. E não nos é dado, e não nos é confiada, né, a tarefa de dizer com exclusividade o que é melhor e o que é bom para a sociedade em toda e qualquer circunstância. Daí porque a nossa interferência na sociedade há de respeitar não apenas as peculiaridades da localidade, mas também aquilo que estabelece o regime jurídico, o sistema jurídico. Eu gosto do tema do relacionamento possível com a sociedade, porque ele é profundamente revelador do papel ou do perfil do Ministério Público. Nós podemos fazer, de início, algumas observações que podem orientar esta nossa conversa. O primeiro deles é de que o Ministério Público vive uma relação meio paradoxal com a sociedade civil, não é? Vamos aqui usar a mesma expressão, um grupamento de pessoas reunidas segundo as mesmas regras e com as mesmas ambições. Vive um paradoxo porque a sociedade melhor organizada e capaz de gerir com maior eficiência as suas necessidades, ela precisa menos do Ministério Público, ela depende menos do Ministério Público. E quanto mais eficiente é o Ministério Público, mais ele próprio caminha para a sua desnecessidade neste campo. E o ideal é que a gente consiga alcançar este resultado utópico um dia, não é? Absolutamente utópico. O segundo fator importante, interessante para ser alinhavado, e todos vocês concordarão comigo, é que o Estado e o MP, como eu disse, integra a estrutura do Estado. O MP e o Estado encontram a sua razão de ser na realização do interesse público, na satisfação do interesse público. É isso que legitima todo o nosso trabalho, mas essa expressão interesse público há de significar alguma coisa concretamente para as pessoas que compõem, que integram ou que formam a sociedade civil. Nós precisamos tomar muito cuidado, nós aqui, que somos estudantes de direito, promotores, operadores, advogados, juízes, enfim, para não usarmos essas expressões que têm um conteúdo jurídico indeterminado, como se fosse um conteúdo absolutamente despido de qualquer concretude, como se não significasse nada. Quando se fala defesa do interesse público, é preciso que sinalize para a possibilidade, para a necessidade de atendimento das necessidades ou das conveniências
de todo o corpo social ou de uma parcela significativa do corpo social. Não é a defesa do interesse público num sentido de, por exemplo, defesa do interesse fazendário. Não é o interesse público a simples defesa dos interesses da administração. Mas também não é interesse público que se complaz, né, que se resolve com a simples repetição do que está escrito na lei. É preciso que reflita no dia a dia das pessoas. É isso que eu quero dizer. Olha, todos nós aqui já estudamos direito constitucional e, eu acho, né, e nós já estamos em agosto, então mesmo os primeiro-anistas já tiveram algumas noções de direito constitucional. E a gente sabe que a Constituição e as normas constitucionais ou têm conteúdo material e devem ter conteúdo formal. No conteúdo material significa a possibilidade de sua realização, né, da norma constitucional que encontra correspondência com a eficácia social, com o resultado social. Como foi dito aqui, para muitas pessoas no Brasil, a Constituição de 88 ainda não chegou. Ainda não chegou, ela não se realiza. Não é? Materialmente, ela não se realizou. Para aquelas pessoas que vivem, por exemplo, na minha cidade, em São Paulo, nas ruas da cidade, sem emprego e sem condição de vida digna, a Constituição de 1988 não passa de um papel de normas de conteúdo exclusivamente formal, sem nenhum conteúdo material. Interesse público, portanto, que legitima a existência do Ministério Público. A atuação do Ministério Público é tornar concreto e efetivo aquilo que, no plano do direito, é mera eficácia jurídica. Nós precisamos ir em busca e caminhar a cada dia no Ministério Público, como nas outras carreiras também, mas eu falo hoje do Ministério Público, na busca da localização da tal eficácia social. Todos nós já ouvimos, mas é verdade que a minha geração ouvia muito mais, que as leis, às vezes, não pegam. Não é isso. A lei pega, a lei não pega, como se fosse uma dengue, mais ou menos, não é? Pegou ou não pegou. Quando que acontece esse fenômeno? Eu vou voltar a falar da eficácia das normas jurídicas, só para ficar mais claro. A eficácia jurídica decorre da simples existência e, às vezes, da produção da norma jurídica, da lei. Vamos simplificar. Nem se questiona se o processo legislativo de produção da lei foi regular ou irregular, constitucional ou inconstitucional. Ela existe, logo detém eficácia jurídica. Depois a gente pode discutir se ela é exequível ou não, se ela comete obrigações para terceiros ou não, mas ela tem eficácia jurídica. A lei existe no plano do direito. Mas a lei pega, entre aspas, quando ela encontra também eficácia social. Quando as pessoas se sentem obrigadas a cumpri-la, voluntariamente ou coativamente, ou quando as pessoas recepcionam esta lei, esta norma, esta regra, como algo que seja bom ou salutar. Nós podemos dar vários exemplos aqui, que são muito atuais. Vocês querem ver um interessante? O uso de cinto de segurança nos carros. Sempre foi obrigatório o uso do cinto de segurança, não é? A regra sempre deteve eficácia jurídica, mas faltava eficácia social. Ninguém se sentia obrigado a cumprir, e nem era o Estado capaz de obrigar que ela fosse cumprida. Esta lei não pegava. Antigamente, mais antigamente, diziam nos ônibus, eu me lembro sempre quando eu estudava direito e viajava de ônibus todo dia, que no ônibus, nosso ônibus de estudante, tinha lá uma plaquinha, proibido fumar. Cigarro, charuto, não é isso? Cigarro de palha. E tinha uma outra plaquinha, proibido conversar com o motorista. Era uma festa, todo mundo fumava. E, por vezes, pedia cigarro para o motorista, não é? E, às vezes, o motorista pedia cigarro para os alunos. Falava, alguém tem um cigarro para mim aí? E mudava ali a marcha. Porque não tinha nenhuma eficácia social. Decreto de 1941.
estabelecendo essas proibições com eficácia jurídica e sem nenhuma eficácia social. A lei não pegava. A partir do momento, no entanto, em que nós todos aqui começamos a nos convencer de que o não uso do cinto colocava em risco não a própria vida, mas a vida de terceiros, passou a ser politicamente incorreto não usar o cinto. A partir do momento em que todos nós nos convencemos, porque de fato nos convencemos, dos malefícios que o fumo traz, não só para o usuário, mas também para terceiros, o fumante passivo, a norma ganhou eficácia social e passou a ser cumprida. Caminhar em direção da concretude do direito, não é? Da realização material do direito, é o papel do Ministério Público. E, numa análise muito simples, corresponde, ou pode corresponder, à ideia que se tem de interesse público. Tanto o Estado, que pode ser o maior inimigo do homem, como já se disse, não é? Quanto o Ministério Público, que ambiciona ser o maior companheiro e o melhor companheiro do homem, encontram a sua razão de ser na concretude do interesse público. Mas o Ministério Público ele tem um contexto muito peculiar e muito particular no Brasil, todos vocês sabem. Antes de 1988, a nossa vocação de promotores de justiça era muito mais o exercício da atuação de natureza criminal, não é? Só no início dos anos 80, no Brasil, é que se começou a desenvolver, copiando das doutrinas italianas, a ideia da tutela de interesses coletivos, em sentido amplo, não é? Os difusos, os coletivos em sentido estrito e os individuais homogêneos. Foi só a partir daí que se começou a conceber doutrinas em torno da tutela desses interesses que transcendem uma só pessoa, interesses transindividuais, e o Ministério Público foi acompanhando, primeiro com a legislação ambiental, depois com a tutela processual da ação civil pública em 1985, eis que surge, em 1988, o grito salvador, que redemocratiza a nação, não é? Que quer fundar um novo Estado, o Estado social e democrático de direito, a partir de 1988, e, em boa hora, o Constituinte concede para o Ministério Público um perfil que até então ele não tinha. Não é legislativo, não é executivo, não é judiciário, mas é uma instituição com autonomia política, com independência política, com autonomia financeira, orçamentária, que tem o papel de, numa palavra, concretizar o interesse público. Não é um poder do Estado, mas é um poder. Poder da sociedade. Olha que espetacular quando eu digo isso. Rapidamente, me permitam repetir tudo que vocês já sabem. Nada que eu direi aqui é inteiramente novo. O legislativo, vocês sabem, transforma em norma, em abstrato, aquilo que é uma necessidade para o corpo social, não é? O legislador tem que ir lá, fazer o seu projeto de lei, viabilizar a produção da lei, regulando uma situação que interessa a todos nós. Esse é o papel do legislativo. E, nesse ponto, ele atua em representação da sociedade. Nós elegemos os nossos legisladores. O judiciário atua para a dissipação dos conflitos, e muitas vezes, e em boa hora, como a salvaguarda para o real e exato cumprimento da lei. E o executivo realiza uma tarefa material cotidiana, para aplacar a nossa necessidade, as nossas conveniências, as nossas utilidades. O executivo também existe para gerar o bem-estar, seja do indivíduo ou de todos. Eu costumo dizer que o papel do legislativo vive na abstração, o do judiciário na substituição da nossa vontade, para dizer qual é a vontade que faz justiça, e o executivo a gente encontra na rua. É o ônibus que passa na frente da sua casa, é a sala de aula que abriga os alunos, é a coleta de lixo,
é o fornecimento de energia elétrica, é aquilo que se realiza no plano material. E o Ministério Público? O Ministério Público é um poder que se levanta, que se legitima, que atua, que aparece ou ressurge quando o promotor atua, Reginaldo. Quando nós vamos a juízo. Quando comparece perante o poder público, quando expede uma recomendação, quando realiza uma audiência pública, quando instaura um inquérito civil. É um poder que se constitui, não é um poder constituído. Não é poder do Estado. Eu volto a dizer, as pessoas que dizem, mas o MP será o quarto poder. O dia que isso acontecer, se acontecer, deixa de ser Ministério Público. A grandeza e a riqueza do Ministério Público é não ser poder do Estado, não que seja defeito ser poder do Estado, muito pelo contrário, é porque a sociedade se enfraquece dentro desta visão e o Estado se fortalece dentro desta visão. O Ministério Público ele ressurge, ele se legitima diante da atuação independente, imparcial, técnica do membro da instituição, que, volto a dizer, deve atuar para o atendimento do interesse público. Como é que a Constituição Federal nos apresenta a partir de 1988? Essa Constituição de 1988, cá entre nós, é uma maravilha, não é? Em boa hora. A gente precisa lembrar que, até então, no Brasil, se vivia um período de absoluta exceção. E aquele momento de 1988 foi o grande instante de afirmação das liberdades individuais, das liberdades coletivas, do reconhecimento de direitos sociais, da consagração do papel fundamental da própria sociedade. Diz o artigo 127 da Constituição Federal: o Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Está no artigo 127 da Constituição. O MP defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O que é a defesa da ordem jurídica? O que é a defesa da ordem jurídica? Olha, uma expressão que vocês vão usar demais. Quando o MP atua como custos legis, não é? Quando o MP atua como fiscal da lei. É verdade, o Ministério Público pode atuar, por exemplo, como interveniente no processo civil, em razão da defesa da ordem jurídica. Mas quando o promotor de justiça deduz a ação penal, oferece a ação penal, o que ele busca é a responsabilização daquele que praticou uma conduta que se subsume a uma norma penal incriminadora, matar alguém, por exemplo. Ele busca, então, a responsabilização em defesa também da ordem jurídica, violada com a conduta do indivíduo, por exemplo. Esta é a defesa da ordem jurídica, cá entre nós, não é pouca coisa. Mas ele defende também o regime democrático. Meus caros colegas, alunos, não é? Defesa do regime democrático significa o quê? Antes de 1988, o máximo que nós conseguiríamos dizer é a atuação do Ministério Público no processo eleitoral. É o promotor de justiça que atua na função eleitoral. Olha, o que menos importa para o regime eleitoral, eu estou convencido disso, é o momento eleitoral. O que menos importa para o regime democrático é o momento eleitoral. Porque a democracia, ela resulta no instante eleitoral, mas ela se baseia em outros vetores que, nestes dias que correm, ficam muito evidentes para todos nós. Se baseia na autodeterminação da sociedade, na representação política da sociedade, na participação política da sociedade civil. A real democracia pressupõe a existência de associações civis. Estas associações civis que defendem interesses determinados
pressupõe representação de segmentos da sociedade, como, por exemplo, os acadêmicos, os estudantes. É assim que se baseia, ou que se fundamenta uma real democracia. Pressupõe, por exemplo, a existência dos conselhos municipais de defesa de interesses, determinados ou não. Por exemplo, conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, conselhos municipais de idosos, de pessoas com deficiência. Olha, o que eu estou dizendo para vocês não é novo e foi escrito por Tocqueville, quando, analisando a democracia na América, falou que maravilha de Estado é este e que regime é este em que a sociedade busca a sua autodeterminação, a sua capacidade de ditar o seu rumo. Esta é a real democracia. E se nós vivemos na plenitude, num Estado em que o cidadão, sozinho ou em coletividade, é capaz de ditar os rumos dela própria sociedade, o processo eleitoral passa a ser uma mera consequência. Pois bem, o Ministério Público defende o regime democrático. E está lá o promotor da infância e juventude atuando em parceria com os conselhos tutelares, fiscalizando a existência dos conselhos municipais dos direitos da criança, por exemplo, admitindo a legitimidade para as ações coletivas das associações civis, incentivando a existência, o funcionamento dessas ações civis para que tenham capacidade para ir em juízo em defesa dos seus interesses jurídicos. Não é espetacular isso? Defesa da ordem jurídica e defesa do regime democrático. Nesse contexto, o papel que o MP desempenha não é só de defesa da legalidade, gente. Não é de defesa da legalidade só. É também de defesa da legitimidade. São dois conceitos muito bons. A legalidade pode ser o seguinte, não é? Eu vou me aventurar a dizer a vocês aqui, mas como não vou receber nota no final, posso me aventurar à vontade, não é? A legalidade é o cumprimento da ordem positivada, da ordem jurídica positivada. E a legitimidade é o cumprimento da ordem democraticamente definida. A legitimidade está ligada ao atendimento do fim social. E aí o componente, o atributo da democracia passa a ser essencial. É esta ordem jurídica que o Ministério Público deve defender, combinada com o regime democrático. Ele não é um defensor da letra fria da lei, ele é um defensor da letra fria da lei que corresponda aos seus fins institucionais, que deve ser analisado neste contexto todo. Ordem jurídica, regime democrático, mas também a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Eu já vou falar da sociedade já, viu? Nós vamos encontrar a sociedade civil já. Precisamos só resolver esse problema de direito, porque, afinal de contas, a nossa área de atuação é o direito, não é? O que é defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis? Ordem jurídica, regime democrático e defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Pode ser a defesa do meio ambiente? Pode. A defesa do consumidor? Pode. Mas vamos compreender isso melhor, ou, se não for melhor, pelo menos vamos compreender de um outro modo. Interesse corresponde a tudo aquilo que você deseja, necessita ou anseia. A relação que você estabelece com alguma coisa é uma relação de interesse. Eu estou interessado nesta água. Eu mantenho com ela uma relação de dependência, de necessidade mesmo, porque ela é capaz de aplacar a minha sede. Se essa relação de dependência tiver reconhecida numa norma jurídica, que me deu o direito de reivindicá-la, eu posso dizer que esse interesse é um interesse jurídico. O empregado tem uma relação de necessidade com o pagamento
do seu salário ao final de um turno de trabalho. Não é isso? Ele tem uma relação de necessidade, ele vive daquilo. E a norma protege essa relação, porque essa é uma relação cara, importante para o indivíduo e para a sociedade. O direito vai lá e diz, esta relação é importante. E observe, interesse, entre alguma coisa, não é isso? Esse, aquilo, algo, esse. Tudo bem? Interesse, relação com alguma coisa, com algo. Relação de necessidade, de conveniência ou de utilidade. Pois bem, se esse interesse aplaca a necessidade de uma só pessoa, eu digo, esse é um interesse particular, individual. Pode ser público, pode ser privado. Pode, mas ele é individual. O interesse que o Estado tem para arrecadar os seus tributos ou para cobrar a sua execução fiscal é um interesse particular, é um interesse individual, porém de natureza pública. Mas o interesse do locador em receber o aluguel é o interesse individual, porém privado, mas é interesse jurídico. O que o MP cuida, zela, busca proteger é o interesse social. É aquele que transcende a esfera individual das pessoas para corresponder a uma necessidade que vai além de uma pessoa, passando para algumas pessoas e, quem sabe, toda a sociedade. Independentemente de quem sejam estas pessoas, que, muito embora não titularizem sozinhos o interesse, da defesa do interesse dependam. Está claro ou não? É o interesse que é de todos, sem que seja de ninguém, como, por exemplo, o meio ambiente. É um interesse difuso, é um interesse espraiado, difundido entre todos. Seja quem for, quem nasceu aqui, quem passou por aqui, eu tenho direito de respirar ar puro em Jacarezinho. Estou aqui e tenho uma relação de necessidade da qual não abro mão com o oxigênio. Por favor, não façam isso comigo, não é? Cortar o oxigênio. Essa é uma relação de necessidade, não há nenhum outro vínculo, é o simples fato de eu estar aqui. É este o interesse social que transcende a esfera individual que o MP deve zelar ou deve cuidar. Agora, diz a Constituição, mas é também os individuais indisponíveis. A defesa dos interesses individuais indisponíveis. Pois bem, então é um interesse que atende uma só pessoa, mas ele não pode renunciar a esse interesse. Eu digo, tenho o direito de receber o aluguel, mas abro mão, porque esse interesse é disponível. Agora, eu não tenho o direito, por exemplo, de abrir mão da minha condição humana. Eu não tenho o direito de abrir mão da dignidade da pessoa humana. Eu não tenho direito, porque ninguém tem o direito, de renunciar à proteção que decorre dos direitos fundamentais, aqueles do artigo 5º, porque estes são indisponíveis. Indisponível é o interesse cuja importância é tão gritante, tão marcante, que nem o beneficiário, nem o titular dele pode abrir mão. O Ministério Público brasileiro, meus colegas e amigos, existe para zelar por essa categoria de direitos. O Ministério Público brasileiro existe para interferir na sociedade nessas três perspectivas. A Constituição não precisava ter dito mais nada. Para que fosse absolutamente emergente, decorrente, consequente, a possibilidade de o MP oferecer a ação penal, exercer o controle externo da atividade policial, deter poder investigatório, tutelar os interesses difusos e coletivos, porque tudo isso passa a ser instrumental para que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, etc.,
possa ser realizado, mas a Constituição fala mais. E a minha dica é: peguem o artigo 129 da Constituição e conheça lá o detalhamento que a Constituição faz do exercício dessas funções. Só dou uma dica: o 127 diz, são funções institucionais do MP, essas que eu falei, e o 129 apresenta os instrumentos pelos quais o MP pode atuar, e que a gente se utilizou tanto para defender a manutenção do poder investigatório, a rejeição da PEC 37, como todos vocês acompanharam recentemente. Mas a gente trabalha na perspectiva de alcançar o que é bom, o que é caro para a necessidade, o que é bom, o que é caro para a sociedade e como é que isso se viabiliza, como é que isso se realiza. Aí há uma discussão um pouco mais delicada, porque refoge um tanto, Vladimir, do nosso cenário jurídico, do nosso ambiente jurídico. Vamos só ponderar juntos o seguinte: há algumas instituições que são naturais para qualquer conjunto social, para qualquer sociedade. Não existe sociedade sem que ponderemos pela existência de algumas instituições. A primeira delas, que todo mundo aqui conhece, do ponto de vista antropológico, não é? É a família. Todo mundo nasce como filho, correto? Nasce como filho, nasce no contexto de uma família, ou se educa para a vida no contexto de uma família substituta. Ou nasce na família dita natural, ou na família substituta. Mas a primeira instituição natural para a constituição da sociedade passa a ser a família. E nela o Ministério Público pode, de algum modo, interferir ou deve com ela se relacionar nessa instituição. E vem a nossa legitimidade por direito de família, por exemplo, da fiscalização, da atuação do casamento, não é? Até a intervenção obrigatória nessas ações que dizem respeito a direito de família, o decorrente do direito de família. A segunda instituição natural para qualquer sociedade são as instituições de ensino. São as instituições de ensino, porque este que nasce como filho há de educar-se para a vida adulta. É o aprendizado mesmo. Pode ser não uma instituição de ensino oficial, pode não ser uma instituição de ensino particular, mas ele há de se submeter a algum padrão educacional que o levará para a vida adulta. É ali que ele aprende a ler, é ali que ele aprende a escrever, é ali que ele aprende a se relacionar. Ali ele recebe a educação formal para a vida adulta. E o Ministério Público interfere neste quesito também, grandemente agora, nos tempos atuais, quando se define, por exemplo, a questão educacional, como se reconhece a questão educacional como absolutamente prioritária. O homem passa a ser, então, dominado, de um lado, pela família, não é? Aquela criaturinha que nasceu, dominado pelos pais. Depois ele é dominado pelo padrão educacional que diz, olha, é assim que se fala, é assim que se escreve, não é? E surge uma terceira instituição natural, que é natural mesmo, muito embora o direito reconheça formalmente, que são os poderes do Estado. Vem o legislador e diz o que pode e o que não pode. E o homem, então, passa a viver sob a dominação do Estado também. E aí o jurista carioca, né, cantaria, está dominado, está tudo dominado, não é? Famoso constitucionalista carioca. Está dominado, está tudo dominado. O fato é que, neste regime de dominação, o Ministério Público interfere fiscalizando os poderes públicos, por exemplo. Peguem lá, no 129, inciso 2 da Constituição. O MP deve zelar pelo efetivo respeito dos direitos assegurados na Constituição, efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Mas há
uma última consequência natural da vida em sociedade, que é o mercado. Que é o mercado. No sistema, ou no regime capitalista, liberal, social, liberal que seja, o fator do trabalho, do lucro, do aproveitamento econômico passa a ser essencial. Ninguém sobrevive. Família, instituição de ensino, instituições do Estado, poderes do Estado e mercado conformam qualquer sociedade, desenham qualquer sociedade. Você pode incluir aí, no campo das instituições educacionais, as instituições religiosas, porque também aplicam, não é, a formação, as regras morais, neste conceito amplo de instituição educacional. Mas o mercado dita a regra do jogo. Gente, o Papa Francisco falou sobre isso agora, quando esteve aqui no Brasil. O bom está no equilíbrio do mercado, não é? Na contenção da exploração do capital. O ideal, para que não estejamos condenados a viver numa sociedade que pratica exclusão. Não é fato? Quando o eixo dominante da sociedade é o mercado, há uma natural exclusão de crianças, de adolescentes, porque incapazes de produzir, ou de idosos, ou de pessoas com deficiência, porque incapazes, em tese, de produzir como os demais. Isto, além de ser uma falácia, não é? Muitas vezes, sobretudo em razão da não inclusão que se promove, acaba por promover uma injustiça social. Se o eixo familiar é o prevalecente numa sociedade, dizem, o homem cresce com uma espécie de inconsequência cívica ou política, vivendo para os seus, como que sem se vincular ao todo. Se prevalece o eixo familiar, ele tende a viver num microcosmo, numa microsociedade, que justifica até uma frase que aqui, no Brasil, muito se falou, para os inimigos a lei, para, não é, os amigos tudo. Vocês conhecem essa frase, não? Os mais jovens não conhecem, nem eu que sou jovem, já não me lembro direito qual era a frase, em boa hora, né? Já esquecemos. Mas para o inimigo, a lei, para o amigo, tudo. Absolutamente indiferente em relação ao próximo e ao Estado, segundo esta visão antropológica. Se prevalece o mercado, a exclusão; se prevalece a família, há uma exclusão. A boa sociedade, então, é aquela que consegue equilibrar essas instituições naturais. É aquela que consegue encontrar a justa medida entre família, mercado, poderes do Estado, não há abuso do Estado, e definir um bom padrão educacional para os seus. E olha que espetacular. Não é que o Ministério Público interfere nestas instituições todas? E por isso é fácil de perceber que desse equilíbrio entre as instituições acaba realçando o papel e a importância do Ministério Público. E no contexto atual, gente, hoje, falando do Brasil de hoje, do Paraná de hoje, de São Paulo de hoje, qual o papel do Ministério Público neste contexto? É de ser o indutor, o promovente de mudanças na sociedade que permitam ao equilíbrio, a conservação e o equilíbrio da relação, o equilíbrio nas relações entre estas instituições todas. E, com isto, ele, Ministério Público, acaba por apenas induzir, não realizar, acaba por apenas induzir que os poderes do Estado sejam capazes de garantir a constituição de uma sociedade verdadeiramente justa, livre e igualitária, desenhada lá
pela Constituição Federal. É uma tarefa simples? É uma tarefa fácil? Não, não é. Nada pior para um profissional que não identifica, nada pior se ele não for capaz de identificar o objeto do estudo. Não é? É impossível ser um cirurgião se você não avaliar o seu paciente, eu imagino. É impossível ser advogado sem conhecer a causa. É impossível estabelecer uma relação com a sociedade se você não conhecer a sociedade. Daí porque o acerto da atuação do MP dependerá sempre da sua capacidade de contextualização e de relacionamento, ou ele passa a ser Ministério Público de um outro Estado. Daí a importância de nós levarmos em conta para compreender que sociedade é essa. Que sociedade é essa, hein? Se vocês perguntarem para o Giacoia, né, o querido Gilberto Giacoia, ele vai dizer: é uma sociedade de excluídos, não é? Uma sociedade de excluídos que viveram no porão da ditadura. Não é assim que o Gilberto fala? E ele tem razão, né? O duro é que ele tem razão. O Brasil nasce em 1500 como uma província do colonialismo e ele chega no século XXI como uma província do globalismo. Mas continua nessa condição periférica, no contexto das sociedades organizadas e industrializadas. Se nós começamos com os canaviais em 1500, deles até hoje não nos libertamos, com todos os malefícios que isso pode trazer. A gente ainda continua aqui num grande território em que poucos ganham muito, muitos não ganham nada, e para a legião de desassistidos, algum programa assistencial, Bolsa Família, talvez. A gente ainda vive num território em que a mesa do poder é ocupada por pouquíssimas pessoas e há aqueles que rastejam em busca de algumas migalhas, se refestelam, se sentem homenageados com títulos, né? E ostentam essa condição como se nós vivêssemos numa monarquia e não numa república. E a sociedade estabelecida por distinção em razão de algo de menor importância. O Brasil ele tem alguns componentes que merecem ser lembrados. A gente não pode negligenciar, sobretudo nós, que somos responsáveis pelo presente e vocês pelo futuro. No Brasil tardou demais o fim do escravismo, não é? E o término do escravismo acabou se dando de maneira puramente formal, está decretado, não há escravidão. Como mais ou menos na Revolução Francesa, quando se disse: todos os homens agora são livres, a burguesia concede a liberdade e todos são livres, então, para morrer de fome, todos são livres para morrer nas ruas, todos são livres para continuar desempregado. Aboliu-se a escravidão no Brasil e os negros continuaram lá, pedindo para continuar na mesma condição, porque era a única forma de subsistência ou de sobrevivência. Mantém-se até hoje, em alguns espaços do território nacional, a exploração de recursos naturais como única forma de subsistência do homem. Não há outro modo de vida, porque o país não teve, o Estado não teve ainda a capacidade para investimento em ciência, em tecnologia, em educação. E o homem encontra no peixe, encontra na mata, encontra, portanto, na pedra, nos minerais, condição de subsistência. O Brasil ainda tem uma outra característica interessante, né? Foi a única república, a única
monarquia num continente inteiramente republicano, não é? E que perdurou e subsistiu, tendo uma identidade só, que era a da língua. E se conservou, diferentemente de toda a América do Sul e da América Central, num território íntegro. E eu digo, é preciso prestar homenagem para aquele período histórico, porque conseguiram conservar esta unidade. Mas, proclamada a República no Brasil, cá entre nós, acabou a monarquia. Essa monarquia concreta, real, ela já desapareceu, porque ainda, às vezes, a gente identifica alguns resquícios. Há os que buscam título de cidadão honorário, como se fosse de conde, duque ou barão, e vai promovendo uma desigualdade na sociedade em que o mais simples acaba por identificar naquele quase que um lorde, um homem de sangue azul, não é? Para agravar esse quadro, Reginaldo, que é difícil mesmo, o Brasil, vamos pegar o século passado, não é? Foi sofrendo ao longo do tempo seguidas rupturas constitucionais, não é? A cada década, uma nova Constituição e o desejo de refundar um novo Estado. O período de estabilidade política nós estamos vivendo agora. Agora. O período de estabilidade econômica nós estamos vivendo agora. Esses senhores que estão sentados aqui na primeira fileira são de um tempo em que a economia ditava a política. E a política tinha a pretensão de ditar a economia, não é verdade? Nós definíamos as eleições de acordo com a inflação. Teve um período, vocês são jovens, teve um período no Brasil em que se estabeleceu que toda vez que a inflação superasse a casa dos 20%, havia um reajuste salarial automático. Era mensal, gente. 20% ao mês. E o reajuste era imediato. No final do mês parecia uma metralhadora, não é? Porque a inflação ia muito além de 20% ao mês. E isto é recente no Brasil. Este Estado, que sofre ruptura política, constitucional, que sobrevive com esta herança mal resolvida, da proclamação da República, do fim do escravismo, que tem as suas peculiaridades neste trópico aqui, totalmente diferente, acaba por ser indutor desta sociedade ainda injusta, mas que a nossa geração tem a possibilidade histórica de reverter, porque estamos num período de estabilidade política, porque estamos num período de estabilidade econômica, porque estamos num período de poderes do Estado fortes e também de Ministério Público, como de outras instituições, Defensoria, Tribunal de Contas, enfim, estamos num novo contexto sociopolítico. Mas é preciso ficar atento. O Caio Prado Júnior, vale a pena conhecer o texto do Caio Prado Júnior. O Caio Prado escreveu o seguinte, o livro é Formação do Brasil Contemporâneo. Ele diz assim, o Brasil, ele sempre se constituiu como uma grande empresa para os outros e uma empresa que sempre deu lucro para os outros. Era como que uma holding multinacional, uma grande holding multinacional, cujo capital vinha da Europa, capital holandês, a mão de obra veio lá dos Açores, não é? A mão de obra vinha da África, não é? A tecnologia do Chipre, a matéria-prima que é dos Açores, a cana-de-açúcar. E assim se constituiu essa multinacional que sempre deu lucro, que sempre foi uma empresa para os outros e nunca foi uma empresa para si mesmo. Quando eu digo isso, uma empresa para si, este talvez seja o momento histórico que nós estamos vivendo, quando os jovens, por exemplo, ocupam pacificamente as ruas para reivindicar,
atenção àquilo que lhe seja caro. O que a sociedade reclama nas ruas das grandes cidades, em paz, é atenção à cidadania. Que o Estado brasileiro se volte para o seu povo e para o seu território, que seja uma empresa para si e não para os outros. Esta condição periférica do Brasil, com estas características, de certo modo, ela era apontada pelo Darcy Ribeiro, uma figura interessantíssima, um antropólogo interessantíssimo. Ele dizia, olha, mas tinha que dar nisso mesmo. Tinha que dar nisso mesmo, porque nós estamos aqui numa situação muito particular. O Brasil fundou um homem novo, ele era otimista. Ele dizia, o Brasil tem todos os componentes diferentes do resto do mundo. O índio é destribalizado, o europeu é deseuropeizado, porque vem para cá, não é? É outro clima e outro costume, e o negro é desafricanizado. E da junção disso tudo funda um homem novo. O duro é que, durante muito tempo, a geração destes homens de cabeça branca, aqui, todos eles aqui na frente, eles associavam esta figura à figura do improvável. Do improvável. Era o Macunaíma, não é? No futebol, o Garrincha. Vocês não lembram, o Garrincha era um jogador que era alcoólatra e tinha as pernas tortas, não é? E era um modelo de jogador. É o improvável, é o que, no final, o Saci Pererê, não é? Era aquela ideia de que, conquanto seja muito improvável, no final vai dar tudo certo. Como se nós pudéssemos gerir os interesses de uma nação de modo amadorístico, não é? De modo não eficiente, não comprometido com o resultado. Boa parte do que eu estou falando para vocês aqui foi também apontado com muita eficiência por César Benjamin, que é um político, um economista interessante. E o César Benjamin faz uma última observação. É o seguinte, o Brasil precisa ter, definitivamente, uma ideia de Brasil. Uma ideia de Brasil. A sociedade civil, e eu acrescento, então, civil brasileira, precisa ter, na plenitude, uma ideia de sociedade, precisa ter um projeto para o Brasil. O Brasil nunca teve. Nós tivemos alguns ciclos, não é? Podemos falar, olha, no período do Getúlio Vargas, o Brasil começou o desenvolvimento. Agora, depois de 88, o Brasil começa um novo estágio. Mas isso ainda é cíclico. É fundamental que tenhamos uma ideia de Brasil, diz o César Benjamin. Por quê? E ele faz a referência a Charles de Gaulle. Quando os alemães invadiram a França e Paris, e todo mundo pressionava para que houvesse a capitulação, Charles de Gaulle disse, não, o povo francês tem uma ideia de França, que aceita tudo, em especial a resistência, e, se for o caso, a morte, mas jamais a capitulação. Nós precisamos ter essa ideia de Brasil, porque nós podemos ter uma ideia de Brasil. Não há necessidade de nos condenarmos à condição periférica no mundo. Não há necessidade de nos condenarmos na novela das 8. É possível viver os ares da liberdade nas ruas das grandes cidades, exigindo, reivindicando pacificamente, não é? Que todos os serviços públicos do Estado, todos, inclusive aqueles que são prestados pelo Ministério Público, sejam prestados na perspectiva da sociedade e dos homens que compõem, e não do próprio Estado. Que os poderes e que as instituições não encontrem em si mesmo a razão de ser, mas encontrem na sociedade civil a sua razão de ser. O Ministério Público, neste contexto de uma sociedade ainda injusta, mas que quer se emancipar para a igualdade, deseja, e acho que vem conseguindo fazer com eficiência até,
interferir de modo positivo para que o Estado, de fato, evolua do Estado democrático de direito para aquilo que a Constituição diz lá nos seus artigos inaugurais, para o Estado social e democrático de direito. O que eu estou dizendo para vocês é que a relação perfeita que o Ministério Público pode e deve estabelecer com a sociedade é a relação que respeita as peculiaridades da própria sociedade, tendo ela capacidade de autodeterminação, sabendo exatamente qual é o nosso objeto de intervenção e tentando encontrar, no aplacamento das necessidades da sociedade, a sua razão de ser, Ministério Público. O que eu estou dizendo aqui para vocês foi antevisto, talvez, por Aristóteles, né? O Aristóteles dizia o seguinte, que o homem era animal político, porque tinha essa natural necessidade de conviver, de se relacionar. Esse é o ser do homem, é relacionar-se, não é? Mas que, para viver feliz e encontrar a felicidade, o Estado, a cidade-Estado, devia garantir para o homem alguns direitos fundamentais, básicos: saúde, educação, segurança e respeito às leis. O Aristóteles tinha razão. Saúde, educação, respeito às leis e segurança é piso vital para que possamos viver em qualquer espécie de sociedade. Meus colegas e amigos, eu vou encerrar, até porque não quero ficar sozinho aqui, não é? Eu vou encerrar dizendo a vocês que o nosso Ministério Público, o Ministério Público brasileiro, tem mais do que nunca uma dívida de gratidão com cada um dos que habitam esse nosso território, com todos vocês. Eu só consigno isso por uma razão. Sei que muitos de vocês ou torceram, ou assinaram, ou aplaudiram, ou conosco vibraram, quando, muito recentemente, a PEC 37 foi rejeitada. Nós, promotores, temos a exata noção da nossa responsabilidade. O que a sociedade disse nas ruas é: conserve o poder investigatório para exercê-lo. Nós temos a noção da nossa responsabilidade, para, quando for o caso, exercê-los. E disso nasceu uma dívida de gratidão que foi renovada. Ela já existia, mas que foi renovada com cada um que integra esse território, porque foi o que nos conferiu legitimidade, foi o que nos conferiu até a possibilidade concreta de ver rejeitada a PEC 37. Ela representava uma terrível e grave ameaça para esse momento histórico de evolução, de aperfeiçoamento e de aprimoramento do Estado democrático de direito. E a sociedade não nos faltou. Olha que interessante, gente. Nós, promotores, que sempre andamos pelos corredores dos poderes do Estado em defesa da sociedade, pudemos assistir a sociedade andando pelos corredores das cidades em defesa do Ministério Público. Isso não tem preço. E, por isso, volto a dizer, como procurador-geral, como promotor de justiça, e sei que falo em nome de todos os promotores, do Reginaldo, do Vladimir e do Marcelo, muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Boa noite.